Indivíduos, mas nunca uma ilha. Essa reflexão ela é pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou fazer contato e comprar o livro impresso. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz assim: Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Estamos num percurso falando de relacionamentos e convivência. Como já falei, as relações são a base para o cristianismo e para a sociedade. Contudo, não podemos esquecer o indivíduo. No passado, na filosofia e nas culturas antigas, a ênfase estava no grupo, inclusive para os judeus. Interessante que para algumas culturas pode-se interpretar que em caso de necessidade o indivíduo era até mesmo descartável para que o grupo permanecesse. O indivíduo era um tipo de acessório, mas nunca a essência, o principal. Isso também não era bom, pois somos pessoas e precisamos ser valorizadas como tais. Esse é um valor que o cristianismo nos deu, quando o indivíduo passa a ser valorizado. Jesus é um mestre que fez algo diferente, pois valorizou o indivíduo ao demonstrar a importância da pessoa, do homem. Um exemplo é a questão da lei, que de certo modo governava apenas a conduta exterior. Mas Jesus demonstra a existência de um mundo interior, que diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Isso também demonstra o valor da pessoa, pois a persona é consciente de si mesma. Esse assunto será tratado no próximo vídeo. Isso também muda muita coisa no homem e na perspectiva judaica, onde era possível uma riqueza, por exemplo, externa, e na realidade era uma expectativa que os judeus tinham. O reino messiânico da linhagem de Davi estabeleceria um governo humano sobre toda a terra, onde haveria riqueza e prosperidade. O Nazareno muda a esfera de ação, pois afirma que o reino haverá de manifestar-se no coração do homem, colocando no interior do homem esse reino divino. Mas como o homem é extremista, seguiu para o outro polo. Hoje, na pós-modernidade, temos potencializada a individualidade, conduzida a se tornar até mesmo egocêntrica. Ou seja, o individualismo passou a predominar e ser a ênfase humana. Surgiu até aquele ditado: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E isso passou a predominar. Assim, o egoísmo achou um terreno fértil para se reproduzir, tendo como fertilizante nossos pecados e principalmente o orgulho. A individualidade trouxe esse problema. Criamos nosso próprio mundo, um mundo interior, independente, onde se pode fingir, enganar, encenar, parecendo ser, mas negando em essência. Essa conduta ou ações externas se materializaram pelo que é aparente, apenas folhagem e não fruto, pois não se manifesta a essência da árvore, aquilo que demonstra para Deus as intenções. A individualidade, que é o mundo interior, demonstra ser possível seguir regras exteriores sem que o coração se apresente de verdade. A individualidade, que é o mundo interior, demonstra ser possível seguir regras exteriores sem que o coração se apresente de verdade. Atitudes exemplificadas pela conduta dos fariseus. O cristianismo resolveu esse problema do individualismo através da igreja e da regeneração. Quando somos regenerados ou nascemos de novo, temos transformado a nossa essência, uma natureza mais profunda, onde Deus passa a fazer parte. Passamos a compartilhar esse mundo interior com o nosso Pai. E isso nos transforma em filhos de Deus. E agora compartilhamos um relacionamento familiar. Somos família de Deus. Para exemplificar um pouco essa história de virtude da nossa essência, eu quero lembrar de uma situação isolada que aconteceu na minha vida. Uma vez eu fiz uma jogada extraordinária, recebi um lançamento da direita, matei a bola no peito e ela chegou a uma certa altura e eu emendei uma bicicleta. Foi lindo, a bola foi lá no ângulo, bateu no travessão, não entrou. Mas todos aqueles que estavam jogando comigo aplaudiram. Foi uma jogada
extraordinária. Mas sabe quando é que eu voltei a fazer isso? Nunca mais. Por quê? Porque uma ação isolada não determina a virtude. Mas olha essa outra história. Ronaldinho Gaúcho não é um exemplo para o cristianismo, mas serve para apresentar alguém virtuoso naquilo que faz. Lembro de um comercial onde ele chuta uma bola, ela bate no travessão e retorna no peito do jogador. Ele mata a bola, chuta de novo, a bola bate no travessão e volta no peito do jogador. E ele repete essas jogadas umas 6 vezes. O repórter procura Ronaldinho e pergunta se aquela cena foi uma montagem onde ele chutou 6 vezes seguidas no travessão. Ele confessou que foi uma montagem, pois não conseguiria chutar 6 vezes seguidas no travessão. Ele disse, no máximo umas 3. Olha que interessante, ainda que ele não conseguisse tantas vezes, mas aquele que é virtuoso no que faz, conseguiria fazer, porque aquilo se tornou algo comum para ele. Virtude é quando aquilo que é extraordinário passa a ser parte da sua vida, se tornando algo normal. Cada cristão é um indivíduo, com tamanha identidade e personalidade, devido à sua essência que foi transformada por Deus na regeneração. E isso ainda está sendo formada de maneira tal que tem se transformado em virtude e não apenas em ações isoladas. Isso ocorre nos relacionamentos manifestando o reino de Deus e também na solitude, que nos dá profundidade, intimidade e identidade de filho. E não apenas na solidão, pois nos relacionamentos tanto se cresce quanto se constrói, como provoca crescimento e constrói os outros. Você tem construído a si mesmo e também tem sido um instrumento para construir os outros ao seu redor? Esse é o chamado para a sua vida. Deus te chamou para fazer a diferença. Você é indivíduo, você é filho, mas você também é cidadão do reino dos céus. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal da Verlane, que você vai estar nos abençoando e sendo também abençoado e além de abençoar outras pessoas. Deus te abençoe.